Pronto, pode ficar à vontade para começar quando você quiser. Vamos começar. Vamos falar das coisas que Você teve depressão, né? Teve ansiedade, crise de ansiedade? Muito. E muita gente tem, né? E tem gente que banaliza demais a depressão, a ansiedade, né? Tem gente que não entende por que tem, inclusive. E qual foi o seu gatilho? O que aconteceu? Por que você chegou nesse ponto? Eu sei que foram muitas coisas, mas... Sim. Vamos... É um assunto um pouco difícil, gente, para falar. Mas eu converso muito com a Carla, a gente conversa muito, conheço ela há muito tempo já. E assim, quem me conhece de antes da perda da minha filha, que eu tive uma perda, tem 3 anos, quem me conhece sabe que houve muita mudança. Eu passei um período assim muito calada, muito reclusa, não conseguia levantar, não conseguia comer, chorava o tempo todo. E a princípio, para mim, aquilo ali era relacionado somente à perda da minha filha. E algumas pessoas não compreendem isso, ela não compreende o sofrimento do outro, né? Ela entende, algumas pessoas vão te dar, quando você perde alguém, o tempo máximo é o tempo que você enterra. Depois que você enterra, as pessoas acham que acabou, segue a vida e vão para cima de você com tudo. E eu não suportei isso. Primeiro porque é uma perda assim que acho que ninguém deveria passar. E segundo, porque já haviam coisas na minha vida que eu não prestava atenção. Eu só consegui prestar atenção quando eu tive realmente essa queda mesmo, sabe? De me ver ali deitada, me ver dependente. Eu fiquei muito dependente, eu sempre fui uma pessoa completamente independente. Eu fiquei dependente da minha filha, eu fiquei dependente de outras pessoas. E eu queria alertar as pessoas sobre isso. Às vezes você já está em um processo depressivo, mas você só reconhece quando acontece algo maior. E aí você começa a se dar conta. Eu tive a sorte de, quando eu perdi minha filha, assim que acabou o período de auxílio maternidade, eu faço acompanhamento no Hospital do Fundão há muitos anos já, por causa de um problema de hormônio. E quando eu cheguei para essa consulta, a médica ela logo identificou que eu não estava bem, que eu não era mais a mesma pessoa. E aí ela me encaminhou para o programa de psicologia do Hospital do Fundão. Ali eu consegui assim descobrir muita coisa que hoje faz eu estar aqui. Hoje eu consigo conversar com vocês sem chorar, hoje eu consigo falar, né? Mas foi um processo assim muito longo, está sendo, porque ele não terminou, né? E ali eu consegui descobrir que, na verdade, coisas que vinham me afetando antes já faziam toda essa bagunça dentro de mim e me deixou muito pior com a perda da minha filha. Eu acho, Vê, que você não queria ver, né? Fechava os olhos para algumas coisas. Sim. E aí você concentrou tudo isso, toda essa bagunça, toda essa dor na morte da sua filha. Sim. Ah, eu tô assim porque ela morreu. Exatamente. Mas estavam acontecendo muitas coisas antes e você tava fechando os olhos, você não tava querendo ver, mas aquilo daí tava te afetando. Exatamente. E aí quando ela morreu você falou, pronto, eu tô assim por causa dela. E depois você descobriu que não. Você sofreu sim por conta dela, é óbvio, sofre até hoje. Até hoje. Mas você descobriu que vinha coisas te machucando. Sim, sim. Né? E a última facada foi no peito, que foi com o falecimento dela, e aí você considerou tudo ali. Mas você vinha sendo esfaqueada, sendo mutilada aos pouquinhos. Nem foi com a perda dela que foi a última facada, né? Mesmo após a perda dela, eu ainda passei por alguns processos que, como envolve outra pessoa, né? Eu passei por alguns processos que depois de que aconteceu isso comigo, a perda da minha filha, foram processos que aí eu resolvi realmente dar um basta, sabe? Porque às vezes a gente vai passando coisas assim na vida que a gente vai deixando, seja por um familiar, seja por alguém que você tem um relacionamento, seja por filho, um colega de trabalho. Às vezes as pessoas vão te fazendo coisas ao longo da vida que aquilo ali vai fazendo mal para você e de alguma forma você tenta fingir que aquilo não está acontecendo, ou que aquela pessoa na verdade não fez por querer, ou tem sempre alguém no teu convívio. É uma coisa que eu aprendi
né, na faculdade, é que você tem a questão da vivência. Você tem a vivência lá de quando você nasce, que você aprende as coisas através do seu círculo familiar, aí depois vem o círculo de amizades e por aí vai. E às vezes você coloca assim, ah não, é família, é isso, é aquilo, não vai me fazer mal, não tá fazendo por mal. E às vezes te faz muito mal. Hoje eu posso falar disso porque eu já conversei sobre isso com essas pessoas, mas isso foi algo que me machucou muito. Eu não conseguia identificar que era isso, custou para eu identificar. Foram assim 20 e poucos anos dentro desse ciclo, mas eu consegui identificar há pouco mais de um ano que eu vivi assim uma questão de racismo escancarada. Porque toda vez tinha sempre um porquê, não foi dessa forma que eu falei, você que me entendeu errado. E aquilo ali, com o tempo, começou a me fazer muito mal. Eu sempre fui uma pessoa assim de resolver minha vida da melhor forma possível e fazer tudo ao mesmo tempo, não depender de ninguém. E eu fui me tornando uma pessoa, antes da perda da minha filha, já uma pessoa mais para baixo, mais negativa. Eu já havia situações assim que eu já esperava por aquela situação. Então eu já me fechava, eu comecei a me fechar muito, porque eu já esperava sempre alguma coisa que me fazia mal, só que as pessoas ao redor, elas nunca conseguiam ver que aquilo me fazia mal. Então... Você era chata, né? Problemática. Isso, eu era chata, a problemática, a que arrumava confusão, porque as pessoas falavam o que queriam, né? E eu tinha sempre que aceitar. Então, assim, se eu colocasse esse cabelo aqui, por exemplo, eu parecia uma neguinha que ia descer a favela brigando. Se eu estava de trança, parecia aquelas negras que acabaram de acordar, sabe? Suja de favela. Se eu tivesse com o meu próprio cabelo, meu cabelo não estava penteado direito. Se eu tivesse com uma lace, esse cabelo não parece que é seu, sabe? Então sempre tinha alguma coisa. Se eu tava com uma roupa, a roupa tava sempre muito... Sempre tinha alguma coisa, nunca nada tava bom. E com o tempo, há pouco tempo, eu vim perceber que aquilo não era um problema meu. Não era eu que tinha um problema, né? Na verdade, quem tinha o problema era a pessoa, não era eu. E eu achava que eu era o problema. Então isso foi me deixando assim muito para baixo, né? Eu fui ficando muito fechada. Eu me afastei de muitas amizades, me afastei de amizades não porque era ruim, porque eu me fechei mesmo. E dentro desse processo, eu sempre fui evangélica, então eu achava que muita coisa do que acontecia comigo era natural, eu tinha que aceitar, eu era que tinha que fazer esforço para passar por aquilo ali, para vencer aquilo ali. E dar um exemplo para vocês, por exemplo... passar por vários relacionamentos que a gente tem, passar por uma traição, você achar que você que está errado naquilo ali, que você que precisa melhorar, você que não está fazendo alguma coisa direito, sabe? E você tem que perdoar, você tem que entender. Sim. E aí você perdoa e Perdoa, acontece de novo. E aí você sofre de novo. Aí você vai lá buscar apoio. Não, mas você tem que perdoar. Mas você tá errando em quê? O que acontece? Isso aí. Aí pergunta pra você no que você tá errando. E aí entendeu? E a sua cabeça vai enchendo de coisa. Porque já tem aquela informação do racismo que eu não identificava, mas aquilo me fazia muito mal. Já tem a identificação de que eu nunca era o suficiente. A identificação de que você passa por processos que não foi você que cometeu, mas que as pessoas perguntam o que você está fazendo de errado. Então você vai acumulando aquele monte de coisa que não é um processo que não é seu. Não foi você que criou, né? E eu acho, assim, pra mim, tá? Que eu errei muito no meu pensamento de fé. Porque eu achava que fé era eu envolver outras pessoas dentro dos meus problemas para que aquelas pessoas me dissessem como que eu tinha que agir. E no geral, o que você sempre vai ouvir é que você tem que fazer alguma coisa para aquilo dar certo, você tem que perdoar porque Jesus perdoaria, e você vai seguindo isso, mas você vê que em contrapartida quem te fere permanece te ferindo justamente por causa da mesma fala. Ou seja, você aceita porque aquilo ali Jesus faria, mas a pessoa continua fazendo porque você vai aceitar porque Jesus faria. Então, assim, no final, você fica muito... sem saída e muito mal como eu fiquei. Gente, eu cheguei num limite
de querer realmente tirar minha vida. Eu não queria mais viver, eu não tinha por que viver. E quando eu pensava que eu não tinha por que viver, a única coisa que vinha na minha cabeça era minha outra filha, que depende muito de mim. Minha filha tem 22 anos. Quando eu digo que ela depende muito de mim, as pessoas pensam, de repente vão pensar assim, porque não trabalha? Não. Minha filha trabalha, faz a faculdade dela, é super inteligente, fala outras línguas, mas depende de mim. Depende de mim assim, porque eu sempre fui mãe mesmo. Você quer me ver bem, trata minha filha bem. E minha filha, ela tem... Eu sempre, quando vou falar disso, eu pergunto pra ela como que eu tenho que falar, né? Porque a gente fica um pouco perdido sobre isso. E ela tem esse mundinho, assim, dela, que ela sempre foi muito calada, muito fechada, muito na dela. Porque tem as questões dela, que lá atrás, com 12 anos, ela falou comigo que tinha interesse por meninas. E isso, eu era da igreja, eu surtei na hora, né? Quase bati, parará, pererê. Só que foram passando os anos e assim, ela nunca foi de sair de casa, de respeitar, nada disso. Sempre ali do jeitinho dela. Quando ela fez 18 anos, ela falou sobre isso comigo de novo. E aí eu já estava um pouco mais tranquila. E agora, com 21, ela tornou a falar sobre isso de novo. E agora ela já tem aquela coisa do mundo trans, né? E isso pra mim é uma coisa que eu assim, eu busco força pra estar viva, pra levantar, pra fazer tudo, porque pra mim ela precisa de mim, da minha defesa, porque a gente vive num país muito difícil. Se eu sofri racismo, se eu sofri vários preconceitos por causa de classe social, porque eu cheguei a ouvir uma vez que vou colocar sobre mim, tá, pra não envolver outras pessoas, que talvez fulano, eu não merecesse fulano porque a minha classe social era completamente baixa. Minha família passou muita fome, né? Somos 11 irmãos, muita fome. Depois de um período, claro, todos trabalham, todos têm sua vida, sua casa, mas passamos períodos muito difíceis. E até isso eu já ouvi. Então, se a gente tem preconceito por causa de classe social, se a gente tem racismo por causa de cor, se a gente tem aí hoje esse sofrimento, né, que a classe LGBT passa, então a minha filha precisa muito de mim. Porque assim, tu vai fazer tudo comigo, né? Quase me mataram. Não mataram, mas não faz com a minha filha, não. Não é questão de opinião. Nem minha, nem de ninguém. Isso a pessoa tem mania de falar assim, mas eu não concordo. Mas tu não concorda com o quê? A tua vida? Não é a sua vida, é a vida do outro. Então assim, guarda pra você o que quer que passe na tua cabeça. Mas não faz nada com ela não, porque aí vai ter um problema sério comigo, entendeu? Então eu sempre foquei nisso. Eu não posso deixar ela sozinha. Eu preciso estar ali, eu preciso estar presente. A não ser que Deus queira falar que meu tempo acabou, porque do contrário, era ali que eu achava força. Ao mesmo tempo que eu sofria perda de uma, eu buscava força para estar presente para outra. Por eu não falar as coisas que eu passava, muitas pessoas se surpreendem hoje em dia quando eu falo alguma coisa relacionado O que você já passou. a tudo que eu já passei. Porque quem me conhece de perto, quando eu começo a conversar assim, com algumas pessoas que eu tenho muita intimidade, que não é para qualquer pessoa que eu converso, as pessoas falam assim, caramba, eu não achava isso, eu achava que você era uma pessoa antipática que não gostava de falar com ninguém. E não. Eu só ficava quieta porque eu entendia que eu não tinha que falar nada com ninguém, que eu tinha que passar todo o processo da minha vida, se fosse ele de relacionamento com processos de traições ou coisas assim, eu tinha que ficar quieta. E a ponto, eu ficava tão quieta que pessoas da minha família têm dificuldade em acreditar em quem eu sou, sabe? Você se anulou. Sim, eu me anulei tanto que as pessoas tiveram dificuldade de encontrar a minha identidade, de me encontrar, sabe? De duvidar de mim. E isso me doeu muito. Foram muitas coisas que foram me doendo muito. E a gente vai se machucando, a gente vai se calando, vai se fechando. E quando a gente vê, a gente tá num buraco que é difícil sair. Para eu tomar um banho, às vezes minha filha ia lá no quarto e falava tudo apagado. Falava assim, mãe, pelo menos um banho. E eu não conseguia. Não, já vou, eu te ajudo. E eu não conseguia. Porque era tanta coisa que eu fui guardando aqui, ó, que o peso ficou tão grande que o físico, gente, ele sente demais.
Sente demais. Existem pessoas que no dia de hoje ainda diz que depressão é frescura. Cara, eu vou te falar. Se é frescura pra você, eu não sei. Mas uma determinação que eu faço é que é pesado. E bem pesado. Bem pesado mesmo, sabe? Sabe o que é você estar por dentro como se estivesse bem vazio? Você parece que não tem nada guardado dentro de você. Parece que tudo levaram, assim. Foi embora. Sabe? Você fica como se estivesse com a cabeça... Eu falava isso com a médica. Eu falava assim, doutora, parece que minha cabeça tá louca. Aí eu falava assim, será que porque eu precisei tomar remédio? Eu cheguei num nível que eu precisei de medicação. E eu falava assim, a minha cabeça tá louca. Será que é da medicação? Ela falava assim, não é da medicação. E ficava ali tentando buscar preencher aquele espaço ali comigo. Eu tenho médicas muito, muito humanas. Porque eu já ouvi relato de pessoas que não tiveram essa sorte. Sabe? De pessoas muito bruscas, estudaram para essa profissão, mas diz para a pessoa que ela tem que buscar fazer alguma coisa, sabe? Não tem humanidade. É a pessoa. Ela que escolhesse. Exatamente, ela que está escolhendo aquilo ali. E não é. A gente não escolhe isso. Eu, uma pessoa que sempre estudei, trabalhava em 2 empregos, corria de um lugar para outro. Eu trabalhava em 2 empregos, a Carla ia na minha casa fazer cabelo, e eu fazia isso, fazia aquilo, eu me tornei uma pessoa completamente parada. E não era porque eu queria. Não era. Eu chorava porque eu tava me vendo naquela situação que não era minha. Sabe? Até pouco tempo, gente. Não tem nem 2 meses que eu consegui, assim, levantar e ficar em pé mesmo. Porque eu fiz várias tentativas ao longo desse processo. Eu fiz várias tentativas e sempre voltava pro início. E, assim, tenho profissionais muito humanas. Porque eu tentava alguma coisa, não dava certo, e elas não falavam pra mim assim, mas você tentou direito? Não, tudo bem, a gente tenta daqui a um tempo de novo. E aquilo ali voltava para o início. E faz mais ou menos esse período que eu consegui assim manter mesmo, sabe? Ficar aí, você não ia me ver aqui na Carla nunca, gente. Pegar a condução para mim se tornou uma coisa que eu sempre fiz na vida, se tornou uma coisa muito difícil. Muito difícil. Eu entrava na condução para poder ir para terapia, que era o único lugar que eu ia, e do nada, quando eu entrava ali, o coração disparava demais, parecia que ia sair pela minha boca, minha cabeça começava como se fosse explodir. Eu descia assim, em qualquer estação que chegasse, uma vez que eu desci em Deodoro, nossa, aquilo foi assim, tinha um policial na outra plataforma, eu tentando chamar ele, a minha voz não saía, aquilo me sufocando, e eu fazia assim, ele não estava vendo, aquilo ali foi, sabe, muito difícil para mim. E aí, depois de um período muito grande, eu liguei pra médica e falei, doutora, eu não tô conseguindo chegar. E eu não sei nem como eu vou sair daqui. Eu fiquei dentro daquela estação 2 horas. Assim foi. Aí, o que elas fizeram? Como veio a pandemia, então a gente vai fazer online. Foi o que me ajudou muito, muito mesmo. Hoje eu tô, assim, muito melhor. Quero ficar cada dia melhor ainda. Começou a malhar. Exatamente, gente. Eu fui 4 vezes pra academia e não fiquei. Saía. Todas as vezes eu saía, porque alguma coisa sempre incomodava, sempre tinha alguma coisa. E agora não. Agora eu tô nessa coisa assim, sabe, direto mesmo, me faz muito bem. O grupo lá me faz muito bem. Comecei a fazer minhas tortas para vender, porque eu sempre gostei muito de cozinhar, de fazer isso tudo. Comecei a fazer minhas tortas para vender. Aliás, gente, eu tô com uma barraca lá, quem mora em Campo Grande aí, ó. Lá em Campo Grande, você saindo ali do túnel, em frente ao American Pet. Eu tô ali e tô seguindo a minha vida. Tortas, tá, filha? Muito boas mesmo. Ela já foi lá em casa várias vezes e já comeu. E eu tô ali, tô assim, sabe o que é você, não é continuar, eu sinto que eu recomecei, né? Um processo da minha vida e sinto algo bom, sabe? Agora eu sinto algo bom. Sinto que eu encerrei todos os ciclos que eu tinha que encerrar. Algo mudou, assim. Teve um dia que deu aquele estalo e mudou. Às vezes a gente pensa que a relação abusiva ela acontece só entre um casal. O relacionamento abusivo ele pode acontecer tanto da família, por exemplo, a minha mãe poderia ser uma pessoa completamente abusiva com o meu esposo. E eu permiti, entendeu? Esse processo. E isso causar e vice-versa. E isso causar um problema entre o casal, porque eu não estava enxergando o que minha mãe fazia para ele. Sabe?
E, consequentemente, as minhas atitudes com ele faziam com que eu também fosse abusiva. Fosse não tratando, fosse fingindo que não estava vendo, assim como atitudes próprias mesmo, de fazer coisas também ruins. Essas coisas, elas chegam a matar. A gente vê aí pessoas que desistem da vida porque, mas a fulana desistiu da vida porque o cara foi embora, porque o cara... Não, não é isso. Não é só isso. Houve muita coisa ali que a fulana foi embora e não te falou. Isso que eu ia falar agora. Entendeu? Às vezes acontece alguma coisa com alguém, a gente fala, mas por quê? Pô, ninguém sabe. Exatamente. Vivia tão bem, não sei o quê. Mas é isso. A pessoa aí. tá magoada, a pessoa tá ferida, a pessoa tá aguardando e chega uma hora que ela não aguenta mais. Não aguenta. E assim, às vezes vão ter pessoas que vão encontrar, como eu encontrei, bons profissionais. Minha filha que, nossa, não tem palavras, sabe? Amigos que te escutam, sabe? Mas tem gente que não encontra nada disso. Cabeleireiros que te Exatamente. A gente tem pessoas que não encontram nada disso. Ela vai abrir a boca e... O que você fez de errado? Como eu ouvi, né? O que você tá fazendo de errado? Você que arruma a confusão. E parará, e pererê. E aí a pessoa, ó, se fecha, desiste e fica todo mundo aqui falando que fulano e ciclano foi fraco, mas tu não sabe metade do que fulano e ciclano passou. Entendeu? Porque tem gente que não sabe metade do que eu... Quando eu comecei a conversar com a Carla, ela... Gente, eu tô boba. Sabe? Porque tem coisa que a pessoa passa, gente, que você não vai ter tempo de saber. Então, dizer assim que depressão é frescura, que esse negócio é desse pessoal do mimimi... Não é, gente. É falar que os antigos não tem isso. Eu tenho 43 anos, eu sou antiga. Entendeu? Passei por esse processo mais de 20 anos. Só que lá atrás eu não identificava que isso era uma depressão. Eu não identificava. Eu sabia que alguma coisa me fazia muito mal. Mas eu não sabia identificar o que era. Até eu entrar no buraco que eu entrei. Entendeu? A diferença do tempo antigo para agora é a informação. Sim, exatamente. É só isso. Não tem nada de diferente. E às vezes você sabe que tá passando por alguma coisa assim. Você sozinho sabe disso, mas você quer bancar o forte ou a forte. Que eu não vou falar sobre isso porque lá eu já fiz um post lá atrás recriminando e agora eu vou falar? Sim, agora você tá sentindo na pele. Então, qual é o teu problema de agora você enxergar? Eu acho que nenhum. Mas o mais importante, se você identifica que alguém, por exemplo, um amigo seu, uma amiga sua, que era de uma forma totalmente diferente e hoje você percebe aquela pessoa calada, fechada, tenta conversar, ouvir, mais do que julgar. Sabe? Procurar saber, fulano, você tá bem? Tá tudo bem? Eu percebo uma diferença em você. Eu tô vendo você mais calada. Eu tô vendo que você tá mais distante. Tá tudo bem mesmo? Talvez aquela pessoa consiga conversar e falar sobre o que realmente está afligindo, né? Se você sabe que já tá meio que nesse buraco mesmo, procura ajuda, sabe? Tenta de todas as formas. Foi o que eu falei com uma amiga minha. Ela falou assim, mas você conseguiu no Hospital do Fundão, que você já era de lá, eu não consigo. Falei pra ela, cara, invade aquela clínica da família, invade no bom sentido. Entra lá e fala, gente, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, eu tô pedindo a vocês ajuda. Eu tô precisando, sabe? E o serviço público, ele demora, mas precisa funcionar, né? Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu também fiz um canal, eu abri um canal, o nome do canal é Canal de Expressão, eu tô pra mudar o nome desse canal. Tô um pouquinho sumida, porque eu tô com esse negócio das tortas aí, mas eu vou aparecer lá e tô pensando em mudar o nome do canal, colocar lá mais esse processo, né, de como é feito as tortas, para as pessoas acompanharem o que tá comprando, né, essas coisas todas. E é sobre isso, gente. Tem alguém aqui que morreu, mas posso dizer que ressuscitou, sabe? Morreu, mas ressuscitou. Isso é muito importante, tá? Se tem alguém perto de você aí, ajuda. Deixa eu te falar uma coisa, Vê. Explica pra galera o que aconteceu com o seu bebê, com a sua filhinha, do que ela faleceu, porque muita gente vai perguntar sobre isso. Sim. Eu engravidei, foi em 2018. Ia tudo muito bem até o 5º mês. Muito bem. No 6º mês, que quando foi para fazer aquela ultra, né, que vê a parte do coração, tudo direitinho, foi quando descobriu que ela tinha os vasos dela eram trocados, né? Ela tinha transposição dos grandes vasos, ou seja,
Dentro da minha barriga tudo bem, mas fora ela não iria respirar, porque não havia, a troca era contrária. E ela teria que fazer uma cirurgia com 5 dias de vida já, né? Ela nasceu bem, muito bem, chorou, só que no segundo dia tiveram que já colocar ela no aparelho porque via que já não respirava bem. No 5º dia ela fez a cirurgia. Só que o organismo dela era uma cirurgia que o médico falou assim, ó, nós vamos fazer, depois com 9 meses ela vai fazer a última, que é pra acabar com tudo, ela vai seguir essa vida sempre de, claro, cuidados, mas tudo bem. Só que o organismo dela não aceitou essa cirurgia e aí depois do 5º dia ela teve que, no dia seguinte da cirurgia da primeira, ela teve que voltar pro centro cirúrgico, depois voltar, ela passou por 7 procedimentos. Né? Eu agradeço muito até hoje ali o pessoal da perinatal, sabe? Nossa, sensacional. Eu vou falar assim, sempre tem umzinho que vai lá para poder quebrar as coisas, mas eu não quero nem falar desse umzinho, porque 99,9% para mim, naquele período ali, representa muito mais do que essa única pessoa, sabe? Que não teve esse cuidado, essa empatia de cuidar daquela criança. Ela com 33 dias de vida foi que ela realmente assim não conseguiu mais respirar mesmo e a gente despediu dela. Foi muito dolorido para mim porque esses 33 dias eu passei dentro do hospital. O dia que eu recebi a alta eu desci na recepção, cortei a pulseira, dei a volta na roleta, voltei lá para cima e assim eu fiquei. Eu não tive resguardo, não tive nada. E foi um processo muito difícil, tanto de aceitação, que eu ouvia mais as pessoas do que a minha própria experiência com Deus, sabe? E as pessoas diziam primeiro diziam que a minha gravidez era uma resposta de Deus, porque eu queria ter mais filhos e Deus falou que ia me dar. Aí depois, quando começou a acontecer todo esse processo com ela, porque eu não estava mais indo naquela igreja que algumas pessoas viam, aí já começou a ser diferente. Aí aquilo ali já era mão de Deus, porque eu não estava na igreja. Eu ouvi muita coisa sobre isso que também acaba com as pessoas. E até uma coisa que eu quero falar, gente, se você não tem nada de bom pra falar pra alguém que acabou de perder um parente, não fala nada. Não fala nada, porque machuca demais a pessoa, sabe? Foi aquilo que eu falei com vocês no início do só respeito até enterrar. Depois que enterrou, acho que pode falar qualquer coisa. E não é assim. Tive dificuldade de entender, até hoje eu não entendo, eu tive dificuldade de não ter... Né? A gente tem toda essa dificuldade de voltar para casa, você vê que a realidade é outra, totalmente diferente do que você esperou. Eu estava para fazer 1 ano da perda dela. Eu tive outra perda muito significativa para minha filha, que era com um irmão. Então aquilo ali veio de novo. Então esse foi o processo da minha filha, que hoje eu consigo falar sobre isso, né? Não conseguia, mas eu sei que um dia, né, a gente vai se encontrar. É linda, linda, linda. Se der, eu vou passar uma foto pra Carla pra ela mostrar pra vocês, né? É muito linda. E é minha eterna companheira, que eu sei que aonde está, olha por todos nós, né? Aqui. E faz parte desse processo também de mudança na minha vida. Porque eu defino a minha vida antes e depois dela. Depois que eu perdi uma filha, eu tenho coragem de tudo. Eu tenho coragem de tudo. Eu não tinha coragem de nada durante 3 anos, mas por ela eu tenho coragem de tudo. Eu já perdi muito. Já perdi muita coisa perdendo ela. Então eu não tenho mais tempo a perder. Por isso eu mudei muita coisa na minha vida. Por isso eu encerrei muito ciclo na minha vida. E não me arrependo assim de nada não. Me arrependo só de ter demorado muito para ver muita coisa que me aconteceu. Porque eu não teria passado tanto. Assim, o que você puder fazer por você, faça. Se você tiver que mudar 1000 vezes a tua vida, mude. Se você tiver que mudar o lugar, se você tiver que mudar o espaço, se você tiver que mudar a pessoa, mude, sabe? Só não fique em nada que não te faça bem. Então, olha assim à tua volta, vê pessoas que você vê que às vezes está passando pela mesma coisa que você está vendo que você está dentro e como que essa pessoa está e que nível que você pode chegar. Para você poder mudar coisas na tua vida. É necessário. Não faz o que eu fiz comigo durante 20 e poucos anos. Não deixa ninguém, sabe, fazer com você o que você não precisa passar. Porque tem gente que fala assim, mas essa é minha opinião. Tá, você pode olhar para mim e falar assim, tá, você é negra, sim. Eu não gosto desse cabelo que está na sua cabeça, sim. Mas isso é uma opinião dela.
Eu não quero ouvir, ela não precisa me falar, eu não preciso ficar ali. Entendeu? Exatamente. E é isso, gente. Respeito é tudo, né? Respeito é tudo. Beijinho pra vocês. Bom estar aqui. Vai lá no canal fazer uma visita, colocar lá as receitas pra vocês e de vez em quando a gente conversa algumas coisas lá. Afinal de contas, vocês têm que acompanhar pra eu não me sentir sozinha, né? Tchau, gente. Um beijo pra vocês. Beijo. Tchau.